Preparados para darmos mais um passo rumo à tecnologia que transforma? Vamos juntos transformar o conhecimento em oportunidade. Olá pessoal, eu sou a professora Tatinha Moraes e sem mais enrolação, bora pro vídeo! E vamos para mais uma aula de Excel 365. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre algumas ferramentas que são muito importantes dentro do aplicativo. Toda vez que a gente abre o Excel, ele sempre vai abrir com as células, que na próxima aula eu vou explicar sobre o que é célula, e ele sempre vai abrir na guia página inicial, que é essa primeira guia que nós temos aqui, ó. Mas, professora, o que são guias? Para que elas servem? Então, a gente vai mergulhar um pouquinho mais sobre essas ferramentas na nossa aula de hoje. Vamos comigo? Então, vamos lá, pessoal. O que são as guias? As guias é onde fica localizada alguns grupos e dentro desses grupos a gente tem as ferramentas. Assim a gente consegue localizar de forma mais rápida a ferramenta que a gente precisa trabalhar. Então aqui, ó, por exemplo, nós temos a guia página inicial, que toda vez quando a gente abre o Excel, ela sempre vai estar acionada. Nós temos a guia inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição, a guia desenvolvedor, que às vezes ela não está ativada, a gente precisa ativá-la, mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula. E por último, nós temos a guia ajuda. Então, essas são as guias. Por que é importante eu saber, professora? Porque às vezes, quando a gente vai fazer uma prova para a gente poder entrar dentro de uma empresa ou uma prova de teste de conhecimento do Excel, cai sobre guias e é importante a gente saber a utilidade delas, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos as guias e dentro dessas guias elas são separadas por grupos para a gente conseguir localizar de forma mais rápida. Então, ó, o primeiro grupo que nós temos na página inicial, ó, a primeira guia página inicial, e aqui nós temos o primeiro grupo que é conhecido como área de transferência. Então, nós temos guia página inicial, grupo, área de transferência, e aqui dentro nós temos as ferramentas. Essas ferramentas a gente conhece muito como Ctrl+C, Ctrl+V. A gente usa bastante atalho para elas, né? Aí, aqui o nosso segundo grupo, nós temos o grupo fonte. E esse grupo fonte, professor, ele está localizado aonde? Na guia página inicial. E quais são as ferramentas? As ferramentas são as ferramentas que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu quero mudar o tamanho da letra. Então, se a gente quer alterar o tamanho da letra, a gente sabe que precisa clicar aqui onde nós temos o número 11. E aí a gente consegue ou aumentar ou diminuir o tamanho da nossa fonte, né? O tamanho da nossa letra, personalizando assim o tamanho dela. Ai, professora, eu quero mudar a cor da fonte, eu quero mudar a cor da minha letra. Então, a gente vem nesse azinho que tem um tracinho vermelho aqui embaixo. Mas fiquem calmos que a gente vai mergulhar um pouquinho mais nessas ferramentas na nossa próxima aula. Aqui é só para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre esses termos técnicos que não tá no nosso dia a dia e às vezes a gente vai fazer uma prova e acaba caindo no conto do vigário. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente domina o Excel, mas a gente não sabe nem os nomes técnicos, que é extremamente importante para a gente poder conseguir mergulhar e realmente saber trabalhar com o Excel, otimizando o nosso dia a dia. Aqui nós temos também o grupo alinhamento, o grupo número, estilos, todos esses que eu estou mostrando para vocês se encontram na guia. Qual é a guia que elas estão, que esses grupos estão? Página inicial. Então, a gente sempre vai ir por esse parâmetro. Nós temos as guias,
nós temos também os grupos, e dentro desses grupos nós temos as ferramentas, tá? Então sempre é composta por essas 3 fases. É nesses 3 caminhos que a gente consegue encontrar o que a gente precisa para poder trabalhar no nosso dia a dia, tá? E aí aqui, só para a gente poder conhecer um pouquinho melhor sobre essa parte técnica, ao lado direito do nosso Excel, nós temos um sinalzinho de menos. Mas, professora, para que ele serve? Para poder esconder o programa. E aí ele vai para onde? Ele vem aqui embaixo na barra de tarefas. Então, aqui embaixo nós temos a barra de tarefa no nosso Windows. Pode ser que essa barra de tarefa de vocês, ou ela esteja oculta e só apareça quando a gente aproxima o mouse, ela pode estar ao lado direito, ao lado esquerdo, na parte superior, e aí depende da configuração que a gente colocou para o nosso Windows, tá? Mas quando a gente aperta nesse sinalzinho de menos, ele esconde o Excel aqui na nossa barra de tarefas. Quando eu aperto dentro desses quadradinhos aqui, a gente consegue diminuir o tamanho da nossa janela. E quando eu aperto só no quadradinho, a gente aumenta ele novamente, a gente expande, tá? E o xizinho serve para fechar o programa. Lembrando que se eu apertar para fechar esse programa, ele vai aparecer uma mensagem perguntando se eu realmente quero fechar sem salvar, tá? E então aí a gente tem a opção de salvar antes da gente fechar. E se ele já tiver salvo, quando eu apertar no xizinho, ele já vai fechar automaticamente. E como é que eu sei, professora? Aqui em cima, ao lado esquerdo, quando a gente trabalha com o Office 365, ele já fica salvo com o nome padrão de quando a gente começou a trabalhar, tá? Se ele tá direto na nuvem, aí aqui em cima ele vai aparecer que ele já está sendo salvo automaticamente e ficando armazenado lá no nosso Drive. Não é o caso do meu, porque eu estou utilizando ele no método aplicativo direto no meu computador. Eu não estou usando ele na nuvem, tá? E aqui sempre vai aparecer ao lado esquerdo o nome que está salvo. Então, por exemplo, este meu arquivo do Excel está com o nome aula fonte. Por isso que aqui ao lado esquerdo aparece aula fonte, tá bom? Ao meu lado esquerdo, tá? E aqui eu tenho um disquetinho que a gente já está acostumado, que é com o nosso salvar. A gente tem até alguns atalhos, né? Quando eu paro o mouse aqui, ó, a gente consegue perceber que se eu apertar Ctrl B, ele vai salvar. Aqui, para mim poder fechar, eu também tenho um atalho. Se eu apertar Alt F4, ele já vai fechar o meu programa também. Então tem alguns atalhos aí, alguns macetezinhos que facilita bastante o nosso dia a dia em relação ao Excel. Então, para a aula de hoje, pessoal, era isso. Eu vim trazer sobre os termos técnicos realmente, o que são guias dentro do Excel, o que são os grupos dentro do Excel e o que são as ferramentas. Nas próximas aulas a gente vai mergulhar um pouquinho mais e vamos para a aula prática. Muito obrigada, beijo, beijo, beijo e tchau, tchau! Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar.